Vamos reestruturar aqui nossos últimos minutos de aula, que em 2 semanas vocês têm uma potência de esquecer as coisas. Tá. Ah, é aqui, eu estou olhando para o lugar errado. Sorry. Então, vamos lá. A gente estava falando sobre, então, a substituição do momento em que a gente tem uma mudança de pensamento ali entre o romantismo e a entrada do realismo, não é isso? Então, eu falei para vocês que nessa passagem, ainda no século XIX, mas nessa passagem de percepção filosófica das coisas, a gente tem uma alteração de demanda social, o que vai fazer com que haja também uma alteração de demanda artística. E aí a galera começa a tentar pleitear uma ideia diferente. Então, assim, se o romântico era um sujeito emotivo, que entendia o mundo a partir das suas próprias emoções, que queria ler o mundo a partir das suas próprias emoções, o realista chega dentro de um período em que a gente vai recebendo as correntes filosófico-científicas para falar, não, gente, isso aí é matéria e não tem discussão, não tem nada a ver com emoção isso aí. Né? Vamos voltar a pensar as coisas como elas realmente são. Então eles vão tentar se despir um pouco dessa lógica excessivamente sentimental que o romântico trouxe e instaurou, né, durante longo tempo no Brasil, inclusive. Então, falei para vocês que o realismo ele tem como premissa, como ponto de partida, a chegada do pensamento científico, mas ele também vai influenciar uma espécie de bifurcação que esse movimento vai criar, que vão ser 2 tendências estéticas ali, que é o naturalismo e o realismo. Então, o realismo e o naturalismo se desenvolvem em paralelo, eles são simultâneos, mas eles não são a mesma coisa. Eles abordam a literatura de forma diferente, eles têm um entendimento de mundo diferente. Para o realista, o homem é um ser racional. E como ser racional, ele é capaz de interagir com o espaço que ele habita. Então, ele está muito preocupado, enquanto arte, né, ou a arte realista, em ler esse espaço social e ler o homem dentro desse espaço social. Lembrando que, diferente do romântico, que tem uma visão ainda muito individualista, que entende o homem como um sujeito apenas, né, porque ele é construído a partir das suas próprias emoções, o realista está tentando ler esse homem não como indivíduo, mas como indivíduo pertencente a uma sociedade. Então o interesse deles é coletivo, não é individual. E a literatura vai tentar dar conta disso, tentar fazer essa leitura coletiva do homem. No realismo, o homem como um ser social, que interage com esse meio, que tem suas vontades, que faz ali as suas organizações por conveniência, que procura angariar seus espaços de poder, tudo isso agindo racionalmente em consonância com o meio que ele habita. Para o naturalista, não. E a gente falou das correntes filosóficas científicas para entender justamente como que a arte e a literatura, principalmente, vai trazer esses aspectos científicos para dentro da literatura, não para ler o homem como ser racional, mas para ler o homem como ser instintivo. E aqui tem uma pegada bem darwinista da coisa. Então eles vão tirar essa vibe de que o homem age sempre racionalmente, vai falar, não, a gente tem um traço em comum com o animal e essa herança permanece na nossa estrutura social. Então a gente age muitas vezes por instinto. O meio que a gente vive nem sempre é o espaço com o qual a gente interage, mas ele é um espaço que nos coage, que nos submete, né? E a gente vive achatado por isso. Então o naturalismo ele pensa o homem de forma mais fatalista. Não importa a sua vontade, importa a vontade universal. Então existem coisas muito anteriores à sua vontade, que são o espaço que você vive, a sua condição genética, a sua limitação racial, né? O momento histórico que você atravessa, que condicionam e determinam o seu caráter, determinam a sua condição biológica e a maneira como você se desloca no mundo. Então eles são um pouco mais radicais nesse ponto. Então utiliza-se muito essas premissas científicas dentro da própria literatura. Certo? Tranquilo até aí? Ficou clara essa diferença entre como cada corrente utiliza a ideia da ciência? Para o realista e para o naturalista? Sim. Todo mundo, sim? Sim, coletivo? Sim. Ok, obrigada. Estou mais tranquila agora. Então vamos falar de como isso funciona de fato em alguns autores que são importantes. A gente pode resumir o realismo brasileiro em Machado de Assis? Pode, mas isso pareceria muito ousado da minha parte, meio tietagem, então eu não vou fazer isso. Eu vou tentar falar de outras pessoas também. Mas vamos lá. Aqui eu separei 4 nomes que a gente vai conseguir dividir mais ou menos em 2 autores do realismo e 2 autores do naturalismo, ou que marcam melhor esses 2 movimentos, tá? Aqui no Brasil. E eu quero falar deles porque eles são emblemáticos e eles têm uma história interessante para se pensar, e quando a gente fala de algumas obras emblemáticas desse período, isso ajuda vocês a se organizarem, não só temporalmente, mas ajuda vocês a entenderem bem essas diferenças e como que isso é abordado na literatura, que é o objetivo, né? Então vamos lá. Machado de Assis é um grande nome da literatura brasileira, ele é um gênio, e isso não é só a minha opinião.
Isso é uma opinião crítica geral. Por quê? O Machado de Assis ele é um cara que conseguiu, além da sua predisposição de genialidade, que é real, é biológico nele, né? E aqui, só para vocês terem uma ideia, a galera mede isso por conhecimento vocabular, né? Então, por exemplo, uma pessoa normal que tem ensino superior, ela consegue atingir cerca de entre 5 e 7 mil palavras como conhecimento, que já é um nível bem alto. Machado de Assis tinha esse nível em 15 mil palavras. Então é bem absurdo, assim, bem discrepante. É bem discrepante. Ele era um cara muito, muito inteligente, de fato. E assim... Ontem que ela falou... O quê? Do Brás Cubas. Debaixo. Eu, CHB, Luiz. Ah, sim. Verdade. É porque você estava na aula do... Ah, não, a gente estava na porta ali conversando, tá? Pode crer, porque ela estava falando da leitura do livro, né? Exatamente. E o Machado de Assis, ele tem assim, vamos pegar aqui algum para isso fazer sentido dentro da época, né? O Machado, ele é um cara que tem um monte de situações enquanto recorte histórico que são desfavoráveis a ele. Porque, ao contrário do que muita gente fala, e talvez nem todo mundo saiba disso, mas o Machado de Assis é um homem negro. Foi, né? Um homem negro. Ou seja, e não é assim aquele preto clarinho, não. Ele era um homem preto, preto mesmo, preto. Só que vendeu-se a imagem dele como homem branco durante muitos e muitos séculos. Por quê? Porque ele escreve durante o período de escravidão, durante o período em que se escravizavam pessoas negras. Então, imagina a situação, imagina a agonia do Estado brasileiro ter que divulgar para o mundo que nosso cara mais foda, nosso escritor mais foda, era um homem negro que toda a ciência dizia que era intelectualmente inferior aos brancos. Imagina essa situação. Né? E como o Machado ele se destaca muito rápido, não só no cenário nacional, como internacional também, né? Ele começa a ser traduzido em outras línguas, a galera entra num bug. Então eles começam a vender sistematicamente, numa época em que a fotografia não é tão popular, em que não existe internet para a gente fazer um Google ali rapidinho quem que é Machado de Assis, fica muito fácil você colocar uma fotinha dele ou uma imagem dele que o branqueie. E ele foi por muito tempo entendido como um cara branco qualquer, um escritor branco qualquer. Então, recuperar essa identidade é importante para a gente entender exatamente o lugar que ele ocupa e de onde ele está falando, né? De onde ele está partindo para poder propor a reflexão que ele propõe. Então, ele é um cara negro que viveu no Brasil, inicialmente, durante o período da escravidão, que participou das campanhas abolicionistas, aliás, não ativamente, né? Mas que vivenciou as campanhas abolicionistas na sua adolescência e que ainda escreveu durante sua juventude, né? Sobre a questão da abolição propriamente dita. Então, ele trabalhou como tipógrafo durante muito tempo em jornais, né? Depois ele trabalhou como cronista nesses jornais e, como escritor, ele ganhou renome no Brasil muito rápido. E um dos pontos mais marcantes do Machado, que faz ele ter esse sucesso todo, né, na literatura, é principalmente a maneira como ele consegue abordar o realismo e alterar, inclusive, as suas próprias premissas. O Machado de Assis ele está para o realismo, assim, quase que como uma coisa paralela, quase que a gente tem um machadismo ali desenvolvido junto com o realismo. Porque o realismo ele parte de uma ideia, francesamente falando, né, que a ideia é francesa, que é você utilizar a literatura como arma de combate, como instrumento de denúncia e crítica social. Machado faz isso. Só que ele tem um entendimento de que a literatura ela meio que espelha certos elementos, ou ela não necessariamente espelha, vamos achar uma palavra melhor aqui. A literatura ela traduz, né, como arte, elementos da vida. E as pessoas procuram se identificar, de certa forma, com aquilo que leem, principalmente quando tem uma crítica envolvida. E ele percebe que se essa crítica é feita de uma forma muito panfletária, as pessoas não dão atenção para ela. Então ele encontra mecanismos artísticos de dar uma sacudida na nossa burguesia tão conservadora daquele momento. E ele consegue fazer isso com recursos muito interessantes que só ele fez naquele momento. Então ele ganhou assim, um destaque bastante interessante, de modo que quando você lê uma obra do Machado desse período, principalmente se você é um fazendeiro escravocrata do século XIX, você lê e fala assim, epa, parece que sou eu esse aqui? As pessoas se veem nas personagens, né? Se você não é essa pessoa, você olha e fala, olha, conheço gente assim, conheço igualzinho, né? Esse aqui parece meu avô. É mais ou menos esse o ponto. Então, cria esse processo de identificação com a própria sociedade, o que ele propõe. Mesmo que
Para isso, ele cria, às vezes, alguns mecanismos de verossimilhança bem mais complexos. É o caso, por exemplo, do livro estreia do realismo no Brasil, que marca, né, a chegada do movimento em 1881, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Já leram Memórias Póstumas de Brás Cubas? Quem já leu? Levanta o dedinho para eu ver. Pessoas caminhando para a condição de felicidade na vida. Saibam que não é possível ser feliz sem ler esse livro. Se você quer ser feliz um dia, não importa o que você faça. Se você não ler Machado de Assis, não vai rolar. Estou te avisando, porque assim, né? Para não dizer que eu não falei depois. Quem avisa, amigo é mais. Quem avisa, amigo é. Exatamente. Bota na lista. Enfim, qual que é o lance do Brás Cubas? Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra interessante porque a história que ele conta, propriamente dita, é muito desinteressante. O que é bacana nesse livro? A voz narrativa. É a maneira como essa história é contada e para onde ela nos leva. O que ela nos leva a pensar e refletir de fato. Então vamos pensar do princípio. O que é o mais importante numa narrativa? Qual que é a parte mais importante de uma narrativa? O narrador. Toda narrativa ela tem um monte de partes, né? Um monte de mecanismos de funcionamento, mas a voz narrativa é a coisa mais importante que a gente tem numa narrativa. Por quê? Porque é o narrador quem conduz a nossa leitura. Ele dá pra gente informações a partir de uma perspectiva que manipula a nossa leitura. Memórias Póstumas faz isso, porque ela tem como premissa, ele tem nesse livro como premissa a ideia de um narrador morto contando a sua própria história. Como assim? O que é a história do Brás Cubas em si? É a história de um cara rico, herdeiro, que nunca trabalhou na vida, que tudo que tentou fazer deu errado, só se fudeu, né? Tentou construir a vida dele como carreira política, não deu certo. Tentou se casar com uma moça que era filha de um deputado para conseguir um cargo de deputado, não deu certo, ela trocou ele por outro, ele acabou amante dela no final das contas. E quando ele finalmente acha que arrumou alguma coisa para fazer na vida, né, que é criar o Emplasto Brás Cubas, um medicamento que curaria todos os males da humanidade, ele vai patentear o medicamento, pega uma gripe e morre. Conseguiu porra nenhuma na vida, né? Sem contar as desilusões amorosas, né? Se relacionou aos 21 anos com a prostituta, se apaixonou por uma prostituta, gastou o dinheiro do pai dele todo com a prostituta, aí o pai dele mandou ele para a Europa para parar de gastar o dinheiro dele, aí ele pegou geral lá na Europa, quando a mãe dele morre ele volta, aí ele vai viver o luto lá na Barra da Tijuca, na casa de verão deles, coisa terrível, né? Triste demais, uma penalização, né? Enfim. Lá ele conhece a Eugênia. A Eugênia era linda, ele quis casar com ela, mas ela mancava de uma perna, então ele desistiu de casar com ela, porque bonita se coxa, porque coxa se bonita. E aí ele volta para o Rio com a promessa de um cargo de deputado e um casamento. Chega lá e conhece a Virgínia toda saidinha, tem as manhas do jogo político, olha para ele e fala, ih, sei não, hein? Troca ele pelo Lobo Neves, que consegue o cargo de político e a Virgínia. E aí ele acaba amante da Virgínia, dá merda, a Virgínia vai embora, ele fica sozinho, aí ele decide virar um homem sério, agora eu vou me casar, conhece a Inhaloló, pede a mão dela em casamento, e ela morre na véspera do casamento de febre amarela. Ele só se fode, de verde e amarelo. Só dá ruim. Você está se identificando. Escreve um livro de memórias. Resolveu para o Brás Cubas. Resolveu para o Bentinho também. Não, póstumas não. Escreve viva, por favor. Senão não vai ser tão legal. Mas aí o que acontece? Ele decide, então, contar a sua história como um elemento crítico para chamar a atenção de como que se estrutura a sociedade brasileira desse final de século. E reparem, a história que ele conta, a crítica que ele estabelece, que ele faz, ela está muito além da sociedade brasileira. Ela é universal, porque você encontra esse tipo de perfil em todos os lugares do mundo, em qualquer lugar do mundo. Que é o quê? O tipo de pessoa cujo único interesse na vida é alcançar uma posição de poder. E o poder é indicado por o quê? Exatamente. Então, como fazer para se manter nessa posição? Como fazer para melhorar e aumentar ainda mais essa posição? Então ele vai chamar atenção para a hipocrisia social, de uma forma bastante emblemática ali, mostrando a partir do seu próprio perfil, como um herdeiro, um cara rico, né,
quais os mecanismos que ele tinha na sociedade para fazer os contatos certos, para passar por cima de quem tinha que passar, para se relacionar com as pessoas certas, para não aceitar, por exemplo, uma esposa defeituosa, porque isso ia dar ruim para a imagem dele. Então é agir em prol de uma aparência social, uma máscara social, que era importante para que ele ocupasse esses espaços que ele queria ocupar. E ele conseguiu fazer isso durante toda a sua vida. Tanto é que quando ele chega no final, ele finaliza a história com a frase que é a chave de ouro do livro. Né? Pelo menos quando eu balanceio as coisas boas e ruins que aconteceram na minha vida, eu acredito que eu saí em vantagem, porque eu não tive filhos. Então eu não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Ou seja, se eu tivesse tido um filho, eu teria ensinado a ele a ser tão escroto quanto eu fui ensinado. Né? Porque essa era a minha condição. Então ainda bem que eu não tive, que eu não passei essa herança genética escrota para os outros, né? Para frente. Guardei para mim. Então, assim, o livro é sobre isso, basicamente. Só que para montar essa crítica, se o Brás Cubas resolve contar as verdades sobre si, seus relacionamentos, resolve escancarar sua hipocrisia social para gente vivo, ia parecer inverossímil. Porque nenhum burguês vivo faz isso. Ele precisa manter a aparência. Então ele precisou matar o narrador para fazer ele voltar dos mortos e rever a sua vida a partir de um outro plano. Certo? E assim a gente tem Memórias Póstumas. Então é uma certa sacada muito genial dele fazer esse tipo de alteração de verossimilhança ali na construção do narrador. E esse é um ponto que torna o Machado bastante diferenciado nesse momento. São essas sacadas literárias na construção da narrativa. Certo? Que é a mesma coisa que ele vai fazer, por exemplo, e para mim é o auge da ideia de uma construção narrativa intrincada, que é o Dom Casmurro. Vocês já leram Dom Casmurro? Não sei se só ouviram falar da história. Alguém já leu mesmo o livro? Eu já fiz um trabalho sobre, porém não li o livro. Mas Sei do que se trata. Eu acho que é a segunda verdade universal que a gente tem, né? Sobre o brasileiro. Todo brasileiro sabe cantar evidências e pergunta se traiu ou não traiu. Sabe do que se trata quando pergunta traiu ou não traiu. É ou não é? Qualquer rodinha de conversa que você estiver entrando, todo mundo vai saber do que se trata. ele era muito chato, então se traiu, deveria ter traído mesmo. O ponto do Dom Casmurro que torna esse livro genial é o fato da gente continuar fazendo essa pergunta em 2025, sendo esse um livro de 1899. Por que a gente continua fazendo esta porra dessa pergunta? Porque o narrador não resolve a questão. E isso é fantástico. Você cria um narrador que conta uma história e você, enquanto leitor, não acredita numa palavra do que ele fala. Como que pode isso? Isso não é à toa. Porque o Brás Cubas também narra em primeira pessoa a sua história, mas a gente acredita no que ele fala. Tem credibilidade. Existe um pacto intrínseco ali entre ele e o leitor, que dá credibilidade ao que ele fala. O Bentinho não. O Bentinho é um narrador que é construído, né? E a história começa com o Bentinho velho, adulto, se sentindo um cara ranzinza, recluso, sem paciência, que decide contar a sua história, escrever um livro para contar a sua história e provar para ele mesmo e para a gente que a Capitu traiu e, portanto, ela é responsável pela casmurrice dele. Né? E a gente termina falando, uai, mas parece que eu não sei se é isso mesmo. E a gente fica na dúvida, porque ele é estrategicamente construído, esse narrador, para deixar essa dúvida. Então, responder essa pergunta não importa, no final das contas. Ela pode ser respondida de qualquer lugar que você parta, certo? Quando ele foi publicado, em 1899, ele foi lido pela crítica imediatamente como uma história sobre ciúmes, como um romance adúltero, sobre adultério. Quando você propõe a leitura do livro como um romance sobre adultério, você já está condenando a Capitu. Depois disso, pelos grupos feministas, ele começou a ser lido como um texto sobre ciúme, não sobre adultério. E sendo sobre ciúme, ele dizia mais sobre o Bentinho que sobre a Capitu. Então você mudou o foco. Tem gente, depois disso, que criou a teoria que eu acho incrível essa, de que o Bentinho, na verdade, conta essa história, mas ele era apaixonado pelo Escobar. Eu acho genial essa parte. Porque o Bentinho era apaixonado pelo Escobar e tinha ciúme da Capitu com o Escobar, porque ele gostava mesmo, era do Escobar. Parece mesmo que você já leu livros, né? Porque tem gente que fala, tipo assim, mas na história em quadrinho não aparece. Não, mas o livro ele fala que o Bentinho tinha olhos lindos, que
o Bentinho tinha uma pele macia. O Escobar. Ele fala isso. É, O Bentinho fala não é comum, né? não. Pois é. Eu concordo. Às vezes Coisas dá desse muito tipo. medo. É o que dizem nessa teoria, né? E o que é interessante é que a gente pode discorrer em cada um desses caminhos e tá tudo bem. Por quê? Porque não existe uma resposta. É incrível pensar quais os mecanismos que o Machado de Assis vai utilizar ali para que esse narrador perpetue na dúvida, para construir esse narrador, né, que deixa pra gente o tempo todo a falta de credibilidade. Ele se trai, ele escorrega no seu próprio discurso, mas a gente não percebe isso enquanto está lendo. A gente só percebe isso quando termina o livro com ele tentando afirmar que a Capitu traiu e a gente falando, uai, mas não sei, não me convenceu, né? E é mais ou menos por aí. Então é basicamente essas coisas que colocam o Machado numa potência, né, estética, como um grande escritor da literatura brasileira, para muito além da minha tietagem pessoal. Até porque eu acho que o Machado é foda, sim, mas para mim ele compõe uma tríade que eu tenho dificuldade de dizer quem eu gosto mais. Que é o Machado, o Graciliano Ramos e o Guimarães Rosa. É uma tríade ali que para mim é quase ao concurso, assim. Mas enfim, eu queria comentar sobre 3 recursos da escrita machadiana que geralmente são explorados em vestibular para vocês guardarem, tá? Quando eu coloco aqui a desconstrução do romance, eu estou falando necessariamente de uma técnica que ele utiliza, que não foi ele que inventou, tá? Que não foi exatamente ele que inventou, mas que ele desenvolveu muito bem nos seus textos, que é o que a gente chama de digressão. Já ouviram falar disso? Digressão é o que a gente faz aqui na sala de aula com muita frequência. Digressão é quando você está trazendo um assunto, de repente você encerra aquele assunto, você literalmente puxa um braço daquele assunto, fala de outra coisa que parece que não tem nada a ver com o assunto que você estava falando antes. Geralmente acontece quando o Gabriel faz uma pergunta. Tô zoando. Fala de um assunto que parece que não tem nada a ver com o que você estava falando antes e de repente volta para o assunto inicial. Certo? Então a digressão é quando você quebra a linearidade. Linearidade é escrita em linha, certo? No meio dessa linearidade você faz uma quebra aqui, puxa um bracinho aqui, fala de outra coisa, aí você volta para o assunto principal e segue. Daqui você vai, puxa outro bracinho lá e fala de outra coisa, aí volta para o assunto principal. Isso acontece no Machado o tempo todo. Para que se faz uma digressão no romance? Primeiro, ele chama Memórias Póstumas não à toa. Ele é um livro de fato de memórias. Então ele não conta a história segundo a ordem cronológica dos fatos, mas sim segundo a ordem das coisas vem na sua cabeça. Tanto que ele começa a história contando o seu enterro. Do seu enterro ele conta seu delírio de morte. Do seu delírio de morte, do nada ele faz uma transição muito louca para contar seu nascimento. E de repente ele está falando já de uns assuntos totalmente aleatórios. Então ele faz ele cria um processo que ajuda a gente a refletir de tangente naquilo que ele está tentando trazer e chamar atenção para a ideia de que a história em si não é o ponto principal, mas que aquela ficção é uma desculpa para ler a realidade, para falar de outras coisas. E as digressões corroboram um pouco com isso. Tem uma digressão interessante, que vou dar de exemplo para vocês aqui no Memórias Póstumas, que é quando ele conhece a Eugênia. Quando ele conhece a Eugênia, que ele chama de a flor da moita, porque a Eugênia foi uma filha bastarda, e ele viu, quando criança, a mãe da Eugênia tendo um caso, né? E ele denuncia um beijo que ela deu num outro cara, no meio de um rolê aleatório, assim, né? Que dá maior constrangimento para todo mundo. Então ele passou a chamar ela de Flor da Moita. E aí ele conhece a Eugênia tem seus 16 anos na época, e ele deve ter ali seus 21, mais ou menos. Pois é. Idade de casar, né? 16 anos. Claro. E aí ele se interessa pela Eugênia, né? E ele começa a contar que ele passeava com a Eugênia de manhã e tal. E aí ele faz uma digressão para fazer uma reflexão sobre borboletas, do Neida. E aí você fica tipo, oi? O que tem a bunda a ver com as calças? Né? O que está acontecendo? Só que se você parar para pensar bem, aquela reflexão sobre borboletas que ele faz tem tudo a ver com a história dele com a Eugênia, que é uma reflexão de tangente, é filosófico. O que ele vai dizer? Ele conta que ele estava sentado, né, na sala da casa da Eugênia, conversando com a mãe dela, e de repente entra do nada pela janela uma borboleta preta, daquelas que a gente chama de bruxa, né? E ela começou a se debater bem grande, se debater, e a mãe da Eugênia começou a fazer um escândalo e gritar, né? E aí ele pega uma toalha, dobra a toalha e pá! E mata a borboleta.
Simples assim. E aí a mãe da Eugênia fica muito agradecida. E aí ele começa a falar, porque naquele momento eu me senti um deus, porque eu era superior àquela borboleta, e eu me senti como se fosse um deus, o deus das borboletas, que não sei o quê, blá, blá, blá. E vai falando um troço, você fica assim, carai, velho, que viagem, nada a ver. Logo depois ele conta que ele saiu dali da sala e foi passear com a Eugênia, a mãe dela, e na hora que elas estão passeando assim, de repente pousa uma borboleta azul. E a borboleta azul pousa ali, e todo mundo admira, nossa, que bonita a borboleta azul, não sei o quê. E ele pega ela na mão, fala, nossa, que coisa linda a borboleta azul. A história da borboleta é a Eugênia, a própria Eugênia. A Eugênia, ela era ao mesmo tempo a borboleta azul e a borboleta preta, porque ela era uma menina muito bonita, mas alguém que ele precisou eliminar, porque ela tinha um defeito físico, o que tornava ela a borboleta preta. E aí ele se sentia como se fosse um deus, alguém com o poder de escolher o que ele queria e o que ele não queria, quem ele colocaria perto dele, quem ele simplesmente tiraria. E o que ele faz com a Eugênia é uma sacanagem, porque ele promete casar com ela e depois decide que não vai mais casar, quando o pai dele chega e fala, tá de sacanagem, né? Não, vamos lá pro Rio, volta pro centro do Rio que eu vou te arrumar um casamento decente. E ele simplesmente abandona a Eugênia. Então, assim, porque ela tinha um defeito físico, como que eu, um Cubas, né, homem da sociedade, vou ser visto como uma mulher defeituosa? Não pode. Então ela vira borboleta preta. Então são esse tipo de situação, né? Essas reflexões de tangente que ele vai fazendo nessas digressões que vão dando um pouco mais de substância para aquilo que está sendo discutido. A mais divertida é quando morre o pai dele, no enterro do pai dele, ele começa a fazer uma digressão sobre o nariz, a função do nariz no corpo. É engraçadíssimo. Mas enfim, essas discussões elas vão da filosofia, né, da discussão filosófica mesmo, até questões de metalinguagem. Porque é um modelo diferente de narrativa. Então, em vários momentos, ele usa essas digressões para poder trazer aspectos metalinguísticos, explicar o próprio processo de construção do seu romance, né? É muito comum. Então, ele fala, por exemplo, num determinado capítulo, que o livro dele é como os ébrios. Você sabe o que é um ébrio? Ébrio é um bêbado, exatamente, é um bêbado. Então ele fala que a narrativa dele é como ébrio, ela não é linear como o sóbrio, ela é ébria, ela escorrega aqui e ali, escorrega aqui e ali, ela é digressiva, né? E é mais ou menos esse o caminho. Então ele usa, às vezes, alguns apontamentos nessas digressões também para fazer reflexões sobre a metalinguagem. Então esse é um ponto importante na escrita do Machado, ele altera a maneira como comumente eram contadas as histórias, e isso enriquece muito o aspecto crítico que os romances realistas ganham, os romances dele particularmente. Mas isso é uma técnica que já era usada na França, pelo Xavier de Mestre, que foi usada mesmo no romantismo, pelo Almeida Garré, Viagens da Minha Terra, não, Viagens da Minha Terra? Viagens da Minha Terra. Viagens da Minha Terra, do Garré, que é um livro do período do romantismo, ele é um livro desse tamanho assim, tem umas 500 páginas, sobre uma viagem de 80 quilômetros. Você fala, gente, como que consegue escrever tanto? Porque ele é extremamente digressivo, ele está cagando para a viagem em si. Né? O negócio são os lugares onde ele para e as reflexões sobre Portugal que ele vai fazendo em cada ponto que ele para, sobre Portugal e sobre o próprio romantismo. Então é esse o ponto, né? São as digressões, elas vão enriquecendo pela tangente as narrativas propriamente ditas. E um outro ponto típico do Machado também é um recurso estético que ele utiliza na sua linguagem, que é a ironia. Machado nunca faz uma crítica direta, isso não tem graça. O que a gente chama, por exemplo, de crítica panfletária? Crítica panfletária é igual um discurso de comício. Sabe quando a galera sobe no palco, no palanque, e você já prevê exatamente o que e como ela vai falar? É aquela coisa bem clichêzona, é aquela coisa política bem incisiva, bem diretona, né? Você não pode fazer isso, você não pode pensar assim, tem esse problema, fulano fez isso e isso de errado. Que é aquela coisa direta mesmo. A literatura, quando funciona assim, fica paia demais. Fica chata, fica sem graça, fica moralista, né? Então, para poder evitar esse tipo de situação e conseguir fazer uma crítica que seja mais contundente e mais artística, o Machado usa a linguagem da ironia. Só que não é uma ironia qualquer, a gente está falando da ironia de um gênio, né? Então não é aquela ironia que a gente faz no dia a dia, é uma ironia extremamente refinada, porque o Machado não escreve para uma pessoa analfabeta, ele escreve para um cara culto, ele escreve para a academia. Diferente do José de Alencar e da maioria dos escritores românticos que, no período anterior, está tentando angariar um público leitor ainda, então eles estão tentando criar na sociedade uma demanda, né, por leitura, o Machado está cagando para isso. Ele fala, já tenho meu público cativo aqui, você quer me ler? Ótimo, você não quer me ler? Vai ler José de Alencar, foda-se.
Então ele realmente não está tentando agradar o leitor, ele está tentando incomodar o leitor. O objetivo da narrativa dele é essa. Então ele escreve numa linguagem extremamente culta, por isso é difícil ler Machado, às vezes a gente tem até dificuldade, e cansa um pouco, porque você tem que ficar pegando as referências no Google, né? Quem que é esse cara que ele citou, gente? Nossa, quem que é Blaise Pascal? Nossa, quem que é Xavier de Mestre? Que porra é essa que esse homem está falando? Ou então aquelas palavras daquele português arcaico que você fala, Jesus amado, meu dicionário tem isso aqui não. E é sobre isso. Então acontece com frequência. Mesmo pra gente que já leu muito Machado de Assis, a gente sempre se pega precisando pesquisar alguma coisa. Então ele usa da ironia como um recurso estético para fazer sua crítica. Ironia essa que é sempre muito, muito, muito refinada. Então às vezes a gente lê e tem a impressão até de que não é irônico o que ele está dizendo, né? Mas tem que ficar bastante atento. No simulado de vocês caiu uma questão, se não me engano, no último, que trazia esse aspecto da ironia machadiana, e que falava sobre a maneira como ele... Mas não era o texto do Machado, não. Ou era do Machado? Era do Brás Cubas. Era do Brás Cubas. Vivo, vivo, morto, alguma coisa assim. Autor defunto, defunto autor. Morto vivo. Isso aqui é digressão, tá vendo? Quando o Gabriel faz uma pergunta, a gente faz uma digressão na aula. Ô, Gabriel, eu lembrei da minha infância aqui agora, brincando de morto vivo. Ô, Deus. Tá, cadê o pagador? Enfim, tranquilo esses dois pontos aqui? O que mais que eu quero falar do Machado? Machado é foda. Leia o Machado. É isso. Acho que é isso. Ainda sobre o realismo, eu vou fechar com a Júlia. A Júlia Lopes de Almeida, ela é uma escritora que não fez grande alarde na época, porque é uma mulher escrevendo no século XIX, ninguém dá importância porque mulheres escrevem no século XIX, no Brasil, pelo menos. E a Júlia, ela ficou muito tempo sumidinha da cena literária, principalmente apagada pelo sucesso de caras como Machado, o próprio Luísio, mas ela foi recuperada depois de um tempo pela crítica e ela ganhou uma proporção ainda maior de reedição do seu livro depois que a Unicamp adotou A Falência na sua lista de leituras, que é esse livro que eu coloquei aqui. Ela tem livros de contos publicados nessa época e talvez A Falência seja o romance de viés realista mais maduro dela. Mas ele ainda tem muito de novelesco, assim, muito de novela, que lembra em muitos aspectos, em termos de linguagem, a linguagem do romantismo. Só que diferente do romantismo, que tem uma centralidade muito aburguesada e muito clichê, idealizada do mundo, esse livro ele assume determinadas posturas um tanto mais polêmicas naquele momento. E uma delas é a questão da emancipação feminina. Isso não quer dizer que ele seja um livro feminista, tá? Ele não é. Mas ele tem apontamentos de discussões que permeavam o feminismo e que são muito novas naquele momento. Vale lembrar aqui o seguinte, o realismo e a chegada do pensamento científico, né, de fato, ele deu uma reviravolta, inclusive, para as mulheres. Porque ele começa a questionar, e isso não tem nada a ver com o feminismo, vocês vão entender por quê. Ele começa a questionar a educação que era dada para as mulheres. Por quê? Porque atribuía-se a traição feminina ou a indisciplina feminina ao tipo de leitura que a mulher fazia. É como se dissessem assim, as mulheres têm a cabeça fraca, então elas são influenciadas por qualquer coisa que leem. Então, se você dá para ela um livro romântico, que conta sobre aventuras românticas, sobre romances, né, maravilhosos, elas querem viver isso também. E ninguém se casa por amor no século XIX. As pessoas se casam como um contrato, o casamento é um contrato social, né? Então, a não vivência disso desperta nelas o desejo de vivê-lo. Então, as traições, né, os romances paralelos começaram a ficar comuns. Isso é um assunto abordado, por exemplo, por um livro do Eça de Queiroz, que é um autor português, chamado Primo Basílio. Já ouviram falar? O Primo Basílio conta justamente as puladas de cerca da Luísa para viver com o Basílio, o primo dela, um romance enquanto o marido dela estava viajando, porque ela não tinha essa vivência afetiva com o marido, essa vivência amorosa, essa coisa, essa pegada sexual mesmo, né? Apaixonada e tal. E ela lia, exatamente. E ela era leitora de livros, então ela estava em contato com a literatura romântica. A tese desse livro fundamental é chamar atenção para o papel negativo que o romantismo tem na educação feminina. Então eles pleiteiam que as mulheres tenham uma educação mais formal.
e possam se tornar mais inteligentes, de mente mais aberta e conseguirem entender racionalmente o mundo. Porque a perspectiva deles é que a mulher é de mente fraca, né? Então existe ali um processo que ajuda a organizar, ou seja, a razão da coisa é problemática, mas a ideia em si nem é ruim, né? Que começa a dar uma certa possibilidade de emancipar a educação feminina. E isso faz com que muitas mulheres surjam nesse cenário, aproveitando essa discussão e levando para a questão do feminismo. E uma das coisas que o feminismo está pleiteando nesse Brasil, nessa passagem do século XIX para o XX, principalmente no comecinho do século XX, é a questão do sufrágio, né, que é o direito de votar, de participação política da mulher, que não tinha até então. Não sei se vocês sabem, mas as mulheres só têm direito a voto em 1932, né, na primeira Constituição lá do Getúlio Vargas. E mesmo assim com autorização do marido. A partir de 34 é que tiraram a autorização do marido, e só em 88 que a mulher vai ter direitos um pouco mais bem estabelecidos nesses pontos. Então, assim, essas discussões já começam a surgir. O livro A Falência, ele conta uma história em si muito besta, muito simples, né, uma novelinha, mas ele representa como ponto fundamental, não vai dar tempo de eu falar muito sobre ele, a união da força feminina quando o homem falta. Porque ele conta uma história que é bem básica. Assim, a ideia da falência em si acontece no penúltimo capítulo do livro. Até então é só a apresentação da família. É uma família burguesa, estruturada da forma corrente, né? Tem um monte de mulher dentro de casa, uma mãe e um monte de mulher, e um cara, que é o Teodoro, que trabalha fora. E ele trabalha com café, com exportação de café. Um dia ele faz um investimento muito ousado e fale. E a falência faz com que ele não consiga mais sustentar a família, não sabe lidar com isso e faz o quê? Se mata. E aí a Camila, que é a esposa dele, fica sem saber o que fazer. Anota aí pra mim que eu quero voltar nesse da Júlia pra gente falar depois dos autores do